Olá, amigos que me assistem aqui no YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e mais um vídeo onde eu trago as minhas experiências cursando medicina na Argentina. E hoje vamos falar sobre o CBC, e especificamente como foi cursar o ciclo básico comum em 6 meses. Bom, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu estudo medicina na Argentina, me chamo Giovana. E eu estou terminando agora o ciclo biomédico, ou seja, estou terminando o terceiro ano da faculdade, ano que vem entro no nosso internato na Argentina, no quarto ano. E eu vim contar para vocês como é que foi a minha experiência cursando o ciclo básico comum, que é o curso de ingresso para você entrar na carreira de medicina na UBA. As pessoas costumam fazer ele em um ano, porém tem a possibilidade também de você fazer as 6 matérias, que são 6 matérias que você vai cursar durante 6 meses. Você pode pegar 6 matérias em um semestre só, porque elas têm todas a duração de um semestre. Cada uma dessas matérias, que são matemática, física, bioquímica, biologia, introdução ao pensamento científico, como se fosse filosofia e história da Argentina, cada uma delas, como eu já disse, dura 6 meses e tem 2 provas em todas. E se você não tira um promédio, uma média maior do que 7, que é 80% de acertos, sim, gente, na Argentina tem isso, 60% de acertos é 4, 80% de acertos é 7, enfim, é uma média louca que eles fazem lá, mas enfim, se você não tem 80% de acertos em cada uma dessas provas, você precisa fazer uma terceira prova de cada matéria, que se chama prova final. Enfim, como foi fazer o CBC em 6 meses? Eu não vim explicar para vocês muita teoria das coisas e como é o CBC, do porquê existe o CBC. Eu vim de fato trazer para vocês a minha experiência. E existem 3 pontos que eu não posso deixar de citar para vocês sobre fazer o CBC em 6 meses. Primeiro deles é, você precisa ter muita organização. Você precisa saber que todos os dias você vai precisar discorrer ali de no mínimo umas 5 horas líquidas de estudo por dia. Estudo sem celular, sem nada por perto, sem distrações, é culo e cicha e você ali com o teu material de estudo estudando. Esse é o primeiro ponto. E esse primeiro ponto eu já entro para como a gente pode fazer o CBC. O CBC pode ser feito de maneira online, que nós chamamos de UBA 21, e pode ser feito por meio do CBC presencial. Apesar do UBA 21 ser online, as provas são presenciais, mas a maneira como é aplicada a matéria do CBC e do UBA 21 é diferente em um do que no outro. Um por UBA 21 é mais fácil, por CBC é mais difícil, enfim. Eu vim explicar para vocês que uns 90% das pessoas que fizeram CBC recomendam fazer as 5 matérias: Química, Física, Biologia, Introdução ao Pensamento Científico, ICSE, por UBA 21, ou seja, online, as aulas online, mais as provas presenciais, e somente Matemática por CBC. E é isso que eu também recomendo para vocês. CBC em 6 meses não é um bicho de 7 cabeças. Não é mais difícil do que fazer a medicina mesmo, de fato, a carreira de medicina na Argentina. Eu acho que o CBC é um dos anos, na verdade, o ano mais tranquilinho, assim, apesar de ter feito ele em 6 meses. Achei ele muito tranquilo, as provas são tranquilas. Se você fizer os 3 pontinhos que eu vou te falar agora, você vai ver que é muito tranquilo de fazer esses... Que é Portugal? Portugal tá subindo no sofá. Você vai ver que é muito tranquilo de fazer. Então, assim, se organize. A minha organização era ver 2 matérias por dia. Então, por exemplo, um dia eu via matemática e física, no outro dia eu via química e biologia, no outro dia eu via IPC e ICSE. Era assim que eu ia me dividindo. Então, montem como será melhor para vocês, a organização de vocês. Eu não tenho muito bem, gente, faz 3 anos que eu cursei o CBC. Eu não tenho aqui como foi o meu planejamento, mas eu queria muito ter para mostrar para vocês que eu me organizava bonitinho assim. Era muito legal, mas eu recomendaria também vocês não procrastinarem as aulas e as atividades para serem feitas no UBA 21, porque elas te ajudam muito a entender a matéria, mas algumas vezes eu procrastinei e não fiz essas matérias. Na verdade, eu deixei elas de lado e esqueci que tinha que fazer algumas matérias no UBA 21, algumas atividades que tem lá na plataforma. Inclusive, a plataforma de aulas virtuais da UBA é incrível. Mas, enfim, por que eu tô contando isso para vocês? Porque vocês verem que não precisa ser 100% impecável para vocês conseguirem cumprir o CBC em 6 meses. Eu não fui impecável nos meus estudos, mas, assim, eu acredito que eu tive muitos acertos. E o segundo deles, e que eu não posso deixar de falar para vocês, foi ter pego um bom curso. Se vocês me chamarem no direct, na rede vizinha, eu posso indicar para vocês bons cursos que eu recomendo. O que eu fiz, eu não sei se ele ainda está aberto, não sei se ele ainda faz aulas para o CBC, mas só que eu não recomendo muito ele, não gostei da organização desse curso, mas deu certo, né? Eu consegui entender as matérias e por que cursos são tão vitais, são tão importantes. Isso para toda a carreira serve de ensinamento para vocês. Nem sempre a UBA vai te ensinar tudo o que você precisa saber
somente nas aulas. Então você vai precisar recorrer a professores particulares para te ensinar, a cursos, que é o que especificamente eu pego desde o primeiro ano, desde o CBC eu pego curso sobre as matérias. Então assim, pegue um bom curso que vai te ajudar a conseguir formar o CBC, fazer o CBC em 6 meses. Então, vamos lá. Primeiro, se organiza. Segundo, faça curso. E o terceiro, que é uma das mais cruciais, é amigos, façam muitas provas antigas. Isso foi o que me salvou de fato. Na minha época tinha o Aticho, que é um site da internet mesmo, que tinha muitas provas antigas do CBC. Gente, aquilo me salvou. Eu fiz muitas provas antigas de IPC, muitas provas antigas de ICSE, para biologia, para matemática e química e física. É muito bom fazer provas antigas, porque às vezes as questões se repetem, só que mudam os numerozinhos. Então, se você souber fazer aquela questão, depois na hora da prova vai ser muito mais rápido e muito mais fácil. E agora a minha experiência de fato com o CBC. Eu acho que foi um alívio para mim cursar o CBC e me mudar para a Argentina, vindo de um ano tentando passar em vestibulares aqui. Foi como um alívio, porque aqui quando você vai fazer vestibular, você entra na sala de aula, isso é uma experiência minha que eu tive na UBA, né? Aqui, para você fazer ENEM, essas coisas, você entra na sala de aula, eles vão te passar o bipzinho, vai colocar seu celular num trem de baixo, a caneta tem que ser X, assado, desse jeito, tal, você não pode usar tal coisa, o óculos desse jeito, pá. Aqui tem muitas regrinhas. E lá é muito mais simples, é muito mais natural. As pessoas não colam, porque se você colar, você perde a oportunidade de entrar na UBA, se o professor te pegar colando. Então, tipo assim, é muito mais simples. Você entra na sala tranquila, os professores não vão estar te olhando com cara brava, como muitas vezes eu fui pro Enem e eles estavam me olhando com essa cara. Enfim, pra mim foi um alívio cursar o CBC em 6 meses, foi tranquilo, não foi um bicho de 7 cabeças. Todo mundo que vem me perguntar, Gi, você acha que dá certo cursar o CBC em 6 meses? Eu digo que sim, existe muita possibilidade de vocês conseguirem cursar o CBC em 6 meses. Acho muito possível, eu gosto demais dessa ideia. E nada, essa foi a minha experiência, foi de fato assim, gente, um vídeo bem explicando pra vocês qual foi a minha experiência. Eu gostei e recomendo. E não acho que é super difícil como as pessoas pregam que é. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todas. Ou então me manda um direct lá na rede vizinha que eu também posso responder com vocês com cursos, com indicações. Enfim, é isso, amigos. Um beijo, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Acho que ele ficou bem curtinho, mas eu espero que ele tenha servido de algo pra você. E é isso, um beijo, tchau!